Olá, meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu estou me propondo neste vídeo a conversar com você sobre o tema Diferentes Gerações. Quais são os desafios para a família, quais são os desafios para a igreja no que diz respeito a este assunto? Primeiro ponto, então, que eu quero destacar é quais são essas diferentes gerações. Aqueles nascidos entre os anos 40 e os anos 60 são chamados de Baby Boomers. Os nascidos entre 60 e os anos 80 são chamados de geração X. Os nascidos entre 80 e o ano 94 até 95 são chamados de geração Y ou Millennials. Os nascidos entre 94 e 95 até 2010 são chamados de geração Z. E os nascidos a partir de 2011 são chamados de geração Alpha. Vejam vocês então que nós temos em nossas casas e também em nossas igrejas pessoas de diferentes gerações. Como lidar com elas? Especialmente porque cada geração tem suas características, tem seu perfil, tem as suas personalidades, tem os seus sonhos, tem a forma de ver a vida diferente entre uma e outra. E como então nós podemos estabelecer uma relação que seja respeitosa, onde que nós não possamos em nenhum momento desqualificar a geração anterior ou a posterior à nossa, enfim, trazer algo que seja proveitoso para a sociedade, para a nossa família, evitando grandes tensões que muitas vezes acontecem por causa da falta de cuidado ou de sabedoria quando as pessoas lidam com as diferentes gerações. Um ponto, então, que eu quero destacar a respeito desse assunto é que neste diálogo, então, que nós podemos estabelecer entre as diferentes gerações, tem algumas coisas que precisamos levar em conta. O primeiro ponto seria essa questão da riqueza cultural. Quando as pessoas mais jovens conversam com as pessoas mais velhas, com seus pais, com seus tios, por exemplo, elas vão entender o que se passava na sua cabeça, na sua época, na época de infância, da juventude, e isso vai trazer então para eles uma riqueza cultural muito grande. Como também as pessoas de uma geração anterior, conversando com os mais jovens, vão compreender o seu momento de vida, a sua forma de lidar com as diferentes situações e também a sua riqueza cultural. Então esse é o primeiro aspecto importante nesse diálogo entre as diferentes gerações. Resgatar a cultura, resgatar a riqueza cultural, tanto do passado como também a riqueza cultural do presente. Outro ponto importante nesse diálogo entre as diferentes gerações é a respeito da flexibilidade. Os mais jovens precisam ser mais flexíveis em relação aos mais velhos e os mais velhos também em relação aos mais jovens. Sempre nós vamos ter que estabelecer essa flexibilidade, abrir mão de alguns interesses para o bem maior. Então, se algo que eu gostaria de reproduzir nos meus filhos ou no meu filho, talvez eu tenha que abrir mão, porque o tempo dele é diferente. Eu preciso respeitar o seu espaço, o seu tempo. E vice-versa, quando ele quer algo de mim que não me é apropriado ou eu não sou capaz de fazer ou agir, ele também precisa ser flexível neste momento, neste ponto, a fim de evitar então uma tensão desse relacionamento comigo ou com as pessoas adultas em geral. Então, sempre é necessário que haja um diálogo. Esse é um terceiro aspecto importante que eu quero colocar aqui neste ponto, é o diálogo entre gerações anteriores e gerações posteriores. Quando se estabelece esse diálogo, nós vamos entender muito melhor a geração futura, como também a geração do passado. Nós podemos aprender quem são as diferentes gerações. Até mesmo fica uma dica que nós podemos pesquisar mais. Os adultos podem pesquisar sobre as novas gerações e os da nova geração podem pesquisar sobre as gerações anteriores para saber quais eram os seus sonhos e qual era o seu perfil de vida e o seu modelo de cultura, etc. E dessa forma, então, nós podemos aprender uns com os outros. Outro ponto muito importante nesse diálogo entre as diferentes gerações é que nós não precisamos desqualificar as outras pessoas, sob hipótese alguma. Por exemplo, hoje nós temos um termo muito usado que se chama cringe. Esse termo é usado especialmente pelos da geração Z ou talvez da geração alfa em relação aos da geração Y ou os millennials. O objetivo desse termo usado é para tentar desqualificar os da geração anterior ou para tornar algo ou evidenciar algo que para essa nova geração seria vergonhoso ou que seria algo brega. Então eles querem destacar isso.
eu não tenho problema em ter vergonha de coisas anteriores ou das pessoas da minha convivência. Não preciso ter vergonha disso. Isso não é um problema. O problema é quando eu começo a evidenciar isso e começo a desqualificar a pessoa, especialmente em público. Isso vai me trazer problemas. Então, vamos tomar um certo cuidado quando usamos o termo cringe, por exemplo, em relação às gerações anteriores, porque isto pode trazer um mal-estar naquele relacionamento com a pessoa que está ali naquele momento, naquele diálogo junto com os jovens da geração Z ou da geração Alfa no nosso dia a dia. Então, essas situações, elas são importantes a serem ressaltadas aqui, porque às vezes as pessoas se passam, os jovens se passam, eles querem logo falar sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos e começam a desqualificar as gerações anteriores. Isto vai trazendo então uma certa dificuldade no relacionamento, uma tensão naquele relacionamento que não vai ajudar. Vejo que quando nós falamos de diferentes gerações, o nosso objetivo sempre é fazer o melhor. Nós precisamos compreender as diferentes gerações, porque somente quando nós compreendemos as diferentes gerações, nós podemos ajudá-los. Eu posso ajudar os da geração posterior à minha, como também os da geração posterior à minha podem me ajudar ou ajudar aqueles que fazem parte de uma geração anterior à minha. Na verdade, nós estamos numa sociedade onde precisamos sim respeitar o espaço um do outro, precisamos respeitar a forma de vida um do outro e especialmente respeitando também as características que as pessoas têm e o momento em que elas estão vivendo. Quando isso é estabelecido, sem dúvida alguma, nós vamos ter um momento mais tranquilo, com menos tensões tanto na família como em qualquer outro ambiente em que você esteja relacionado. Assim também se dá dentro da igreja. Os pastores, a liderança da igreja está lidando com diferentes gerações. A igreja é composta por pessoas de diferentes gerações. As mensagens, por exemplo, que o pastor traz na igreja precisam ajudar as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos a refletir sobre a vida, a refletir sobre a fé, a refletir sobre a salvação. Portanto, os pastores e a liderança da igreja têm diante de si um grande desafio, juntamente com as famílias, para ajudar as pessoas entre as diferentes gerações. Cabe então a nós, pastores, e cabe à liderança da igreja tomar um certo cuidado, entender, usar de flexibilidade também com as diferentes gerações. Talvez as muitas cobranças não ajudam muito naquele momento e especialmente cuidado para não desqualificar as pessoas por causa de coisas que elas usam ou que falam, porque elas fizeram parte de uma geração anterior à sua e assim por diante. Então, esse diálogo que é estabelecido na família, na igreja, vai contribuir significativamente. Quando então nós vamos resgatar sempre a cultura, vamos ser flexíveis às diferentes gerações, vamos usar o diálogo, vamos aprender uns com os outros, não queremos desqualificar ninguém e, acima de tudo, nós vamos potencializar as pessoas das diferentes gerações. Muito bem, eu espero ter contribuído com você nessa reflexão sobre as diferentes gerações e que Deus nos dê sempre muita sabedoria para lidar com esse assunto. Um grande abraço e a bênção de Deus.